Oi, tudo bem? Esse é um vídeo que nós fizemos, tá? Que é um planejamento de viagem para Paris, na França. E ele é um vídeo diferente, porque ele não vai se ater totalmente a uma questão turística de Paris, mas sim a uma questão de educação financeira, de como fazer um planejamento e desembolso para que nós possamos viajar para Paris. O passo a passo do vídeo será da seguinte forma. Bem, primeiro, antes de tudo, a gente tem que ter um sonho. E o sonho aqui é a viagem a Paris, é estar conhecendo Paris, né, como já foi dito. Depois, a gente tem o objetivo. O que seria um objetivo para você? Bem, de acordo com o autor Rebouças de Administração, o Rebouças ele falou que um objetivo é um alvo ou uma situação que se pretende atingir. Depois do objetivo, nós vamos ter o espraiamento para planejamento, que de acordo com o mesmo autor, ele diz que um planejamento ele permite estabelecer a direção a ser seguida. Tá? Dentro da viagem a Paris, nós vamos ter que construir uma linha a ser seguida. Quer dizer, para fazer uma viagem a Paris, você tem que ter documentação, você tem que saber a hospedagem, você tem que saber aonde você vai se alimentar, o que você vai fazer, qual vai ser a programação que você vai seguir, entendeu? Então tem todos esses pontos dentro do planejamento. O planejamento ele vai esboçar tudo o que você precisa saber e tudo o que você precisa ter para fazer uma viagem salutar, né? Depois do planejamento nós vamos ter as metas, que a meta o Rebouças ele descreveu a meta como sendo uma etapa que é realizada para o alcance do desafio ou objetivo. Tá? Então, toda vez que você... são os micropassos, são o passo a passo, como é que você vai chegar. Quando eu chegar nisso, eu bati a tal meta, tantos por cento do todo. Quando eu chegar naquela outra parte, naquela ação X, eu vou ter 20%, e assim vai até eu chegar aos 100%, que seria a viagem como um todo. Né? E depois das metas, nós temos a ação. A ação é justamente a questão de ir atrás, a questão de poder construir a coisa propriamente dita, que é a viagem a Paris. Temos a primeira dica de um bom planejamento. Qual é a primeira dica de um bom planejamento? É sempre fazer perguntas a si mesmo, buscando o refinamento do planejamento. Gente, nessa etapa, eu vou fazer uma analogia. Você tem que ser igual uma criança pequena, perguntando as coisas para outras pessoas, entendeu? Ter muita curiosidade, fazer muitas perguntas, anotar as perguntas e ir atrás da resposta dessas perguntas. Saiba, quanto mais perguntas você fizer, mais probabilidade você tem de baratear o preço da sua viagem. Porque ao fazer uma pergunta, você vai ter que buscar a resposta. E essa resposta, ela traz mais conhecimento de causa para você, e você tendo mais conhecimento, você está muito mais a par de buscar preços e respostas para aquelas perguntas, né? Então, nós propusemos aqui duas questões, mas não quer dizer que se restrinja a duas questões apenas, podem ser várias, milhares, sabe? Responda isso. E ao responder, você vai ver que o seu mundo está crescendo porque você tem mais informação. Então, quais são as duas perguntas que nós propusemos aqui? A primeira pergunta seria, será que eu consigo baratear mais as contas da viagem? E a segunda pergunta seria, será que eu tenho algum gasto que eu orcei no meu planejamento que eu possa cortar, que eu possa vir a suprimir, que eu possa vir a estar substituindo de alguma forma, entendeu? E você vai ver que toda vez que você fizer uma pergunta, o mundo vai se abrir para você e você vai buscar a resposta, e na resposta você vai buscar uma construção muito melhor do que a primeira que você fez. Quanto ao orçamento para conhecer Paris, nós chegamos nos seguintes números. Primeiramente, nós orçamos uma viagem de 7 dias para 2 pessoas. Importante lembrar que a pesquisa foi realizada com a viagem sendo para o dia 10 de junho a 16 de junho de 2021.
O preço da passagem aérea ficou em R$ 8.378. E para gastar lá, a gente orçou 10.656. Já explico para vocês que os 10.656 eles foram orçados baseado num quantitativo de 200 euros por dia para serem gastos lá, que é um gasto médio, sabe? Para se passar lá na Europa. Então, o preço foi orçado todo com o euro a 6,66. Então, deu um valor de R$ 10.656, né? E nós fizemos um diferencial. A primeira parte que você está vendo, de 21 mil, com um total de 21.219, foi orçado sendo você utilizando a hospedagem de hotel, né? E o segundo, você vai fazer uma hospedagem mais econômica, mais executiva, que é uma hospedagem de hostel. E nós orçamos o valor total com hostel na segunda opção de R$ 19.913,84. Veja só, é uma diferença entre você usar o hotel e o hostel de R$ 1.305,16. É uma diferença marcante, né? Para você ver só, você de uma pergunta, se eu poderia gastar menos, ou se eu poderia economizar, ou como é que eu poderia fazer, você conseguiu baixar um preço de um orçamento com relação ao outro de R$ 1.305,16. Marcante isso, né? Pois é, e esse é o movimento, gente, de todo o planejamento, sabe? O planejamento você faz para isso, você faz para chegar a um valor certo. Aí você tem que ter uma criatividade justamente para ver quais são os outros tipos de formas que você tem para se obter o mesmo resultado. Quer dizer, você está querendo se hospedar na cidade, só que você tem N maneiras, né? Aqui nós orçamos duas maneiras, porque você poderia ter o hotel, você poderia ter o hostel, você poderia reduzir o valor todo se você tivesse alguém que lhe hospedasse lá, entendeu? Daí você já baixaria bem o custo, entendeu? Você tem outra forma de se hospedar, que é aquela empresa, o Airbnb, né, que pode oferecer também valores muito menores, né? Então, gente, é questão de andar atrás, é questão de correr e agir e ver e pesquisar, entendeu? É unicamente isso, você acaba de presenciar isso. Uma diferença de R$ 1.305,16 de uma opção de viagem, de uma configuração de viagem para outra configuração de viagem e que vai ser relevante ao final de toda a viagem, né? Então, nós pegamos o valor mais em conta, que foi aquele valor que deu de R$ 19.913,84, e aí nós montamos 3 cenários, sendo que um primeiro cenário, você dividindo os R$ 19.913,84 por 24 vezes, você chegaria num valor de R$ 829,74, que você iria ter que economizar por durante 2 anos para poder fazer a viagem para Paris, né? O segundo cenário seria aquela situação de você desembolsar, poupar, né, R$ 695,47, rendendo 1,5% ao mês por durante 2 anos. Então, quer dizer, você teria que desembolsar R$ 695,47, tá, por mês para poder chegar nesse valor ao final de 2 anos. Então, veja a diferença já que tem do primeiro valor para o segundo. E o terceiro cenário seria um cenário de rendimento de 2,5% ao mês,
E veja só, você teria que colocar apenas R$ 500, já R$ 500 que é um valor bem mais em conta, relacionado ao primeiro que não tem juros nenhum, né? E o tempo também está quase igual ao do segundo, para você ver a diferença que os juros faz numa economia, na atividade de poupar, na atividade de educação financeira. Esse é o fim da primeira parte desse vídeo. O vídeo continua na próxima semana com muito mais dicas. Obrigado.